esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme eu te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Meus queridos irmãos, os irmãos sabem que alguns tempos atrás nós fizemos a exposição de 1 Timóteo e o texto são praticamente idênticos. Mas há umas particularidades aqui que eu gostaria de falar nessa manhã, e eu vou explicar algumas coisas à medida que o texto, que nós explicamos o texto e aplicamos para as nossas vidas. É importante, meus irmãos, que ao pensarmos em nossa família, que também pensemos na boa liderança que Deus tem para as nossas igrejas. Ok? Porque uma coisa é simbiótica com a outra. Se nós tivermos bons presbíteros na igreja, teremos bons pais em casa. Se nós tivermos bons pais em casa, teremos bons presbíteros na igreja. Mas à medida que pensamos nesse texto, também não só aplicamos isso aos homens, mas a toda a igreja. E mais uma vez digo o que disse da última vez: se esses exemplos estão aqui desta forma, é porque esses homens que Deus escolheu para serem exemplos para a igreja, são alvos que todos nós devemos perseguir na nossa caminhada cristã. A qualidade de um presbítero não é só dele, e a igreja não precisa buscar as mesmas qualidades. Ele é um exemplo justamente porque toda a igreja precisa das mesmas qualidades. Ele é um exemplo justamente porque do mais velho ao mais novo, homens, mulheres, todos nós precisamos dessas qualidades que Paulo revela, que precisa estar naqueles que vão liderar a igreja, porque a igreja precisa ser composta dessas características da graça de Deus na vida de uma pessoa. Portanto, meus irmãos, ainda que Paulo esteja falando com presbíteros, ele está falando com todos nós. Ainda que ele esteja dando exemplos e falando de necessidades específicas, essas necessidades específicas são importantes para todos nós. Meus irmãos, a minha oração, mais uma vez, é que Deus levante no meio da nossa igreja homens que serão exatamente isso, para liderar a igreja nesse mesmo caminho de santidade. Nós temos uma crise em Portugal, é uma verdade. Por exemplo, se nós fizermos as contas, agora, em 10 anos, mais da metade das igrejas não vão ter pastor. Isso é sério. E os nossos seminários não têm alunos o suficiente para responder esse problema. E o que isso tem a ver com a nossa igreja? Muita coisa, meus irmãos. Nós somos uma igreja que Deus levantou também para participar na preparação de homens fiéis a Deus, que vão servir a igreja de Cristo desta forma.
A nossa igreja está envolvida com o seminário Martin Butzer. Nessa semana tivemos uma aula, tivemos irmãos de norte a sul de Portugal já na nossa aula. Que bênção, não é, irmão Luiz? O irmão Luiz participou. Irmãos do Algarve até lá no norte, nós tivemos alguns irmãos de Aveiro na reunião. E nós agradecemos a Deus. Enquanto as pessoas estão falando da crise vocacional, as pessoas não querem mais seguir esse caminho, nós estamos percebendo, Deus está fazendo algo que é para além do que nós imaginamos. E vai aumentar cada vez mais. E a beleza disso é que nós, como igreja, estamos a participar disso. Mas não estamos a participar disso como algo distante, lá no seminário. Não. Quem forma pastores é a igreja. Quem forma homens de Deus é a igreja. Porque primariamente pastores são pais. Nós vemos isso no texto. Pais. Então, meus queridos irmãos, o título desse sermão é Precisa-se de homens. Amém? Ontem eu tive o privilégio de falar para os jovens da Igreja da Lapa sobre isso, sobre a masculinidade cristã. E uma das coisas que eu disse para eles, e vou repetir para os irmãos porque é congruente com o que Paulo diz aqui, é que é do homem a responsabilidade de harmonizar o seu lar, de maneira que Cristo seja glorificado no seu lar, de maneira que o seu lar seja cuidado e nutrido e protegido pelo Evangelho. É a responsabilidade do homem, auxiliado pela mulher. Não foi a mulher que foi criada não foi o homem que foi criado para auxiliar, foi a mulher que foi criada para ser ajudadora. O homem foi criado para liderar com a responsabilidade de manter, nutrir, cuidar. E tira da sua cabeça todas as suas ideologias machistas, dizendo que eu não faço isso porque eu sou homem, não faço aquilo porque eu sou homem e tal. Porque isso não é bíblico. Se a responsabilidade é nossa, toda a responsabilidade é nossa. E muitas vezes o que nós vemos na história da humanidade e agora na nossa sociedade é os homens jogando para os ombros das mulheres as responsabilidades que são nossas. Nós precisamos de mais homens na igreja, irmãos. Nós precisamos de mais homens em casa. Nós temos uma crise, há um mundo sem paz, e a igreja precisa levantar cada vez mais pais para salvaguardar os filhos da igreja. Amém? Eu mesmo cheguei na igreja muito jovem, era o único cristão na minha família e fui acolhido por vários pastores que literalmente se tornaram meus pais. Eu digo isso porque o texto fala sobre isso. Meus irmãos, eu já disse para os adolescentes isso uma vez. Eu me lembro que eu cheguei com a cara toda cortada na igreja, porque eu estava aprendendo a fazer a barba. E pelo visto até hoje não aprendi, não é? Mas eu me lembro de um pastor falar assim: o que aconteceu no teu rosto? Eu tentei tirar essa penugem aqui e acabei me cortando cada vez mais. Ele falou: olha, Diego, é de cima para baixo. Uau, por que ninguém me falou isso antes? Mas são coisas simples que nós entendemos, meus irmãos, que Deus levanta no seio da igreja para falar das coisas mais profundas e espirituais, para chegar às coisas mais que parecem insignificantes, mas são extremamente importantes na vida de uma pessoa. E só pode fazer isso quem tem o caráter que Deus separou. Por isso, meus irmãos, eu passo a falar dessas 3 questões que todos nós devemos buscar. E eu gostaria de só explicar algumas coisas no texto. Primeiro, presbítero e bispo aqui no texto é a mesma coisa, tá bom? Por quê, pastor? Olha, porque o texto usa intercaladamente assim. Olha, Paulo fala: eu deixei você em Creta para que estabelecesse presbíteros no plural. E depois ele fala da pessoa, do que ele faz. No versículo 7, ele fala: é indispensável, então, que o bispo. Que palavra é essa, pastor? Bispo quer dizer, no grego, é episcopos, que quer dizer supervisor. Ele é um pastor. Ok? Na igreja não existe divisão entre bispo e pastor e arcebispo, não sei o quê. Isso tudo que inventou foi o romanismo. A Bíblia trata todo mundo do mesmo jeito. Ok? Pastor é pastor.
Não tem pastor mor, não tem pastor mais, não tem pastor isso, não tem pastor aquilo. Pastor é pastor. Tá bom? Tendo dito isso, vamos continuar. Porque é assim que a Bíblia trata, ok? A Bíblia não faz distinção entre um e outro. Isso veio com a tradição da igreja, a tradição ruim, que coloca na vida da igreja coisas que não estão lá. Nós reformados somos contra estruturas papistas, onde alguém se torna praticamente um papa da igreja. Somos contra isso, porque Cristo é o rei e o cabeça da igreja, e todos nós somos seus servos. Amém, igreja? Aqui não há mais importante, menos importante, todos nós somos iguais diante de Deus, inclusive os pastores. São apenas pais que representam a igreja, mas não são melhores que a igreja. Eles servem de exemplo para a igreja, inclusive na humildade. Os presbíteros, meus irmãos, devem estar acima de reprovação, diz o texto. Veja bem, meus irmãos, que duas coisas se juntam aqui: a necessidade de levantar presbíteros e a necessidade de que eles sejam acima de reprovação. Como eu já disse anteriormente, isso não quer dizer que esse pastor tem que ser perfeito. Pastores cometem erros e pecados, como todo ser humano. Isso quer dizer que ao longo de sua vida, o que fica caracterizado é que pela graça de Deus, o padrão de perseverança na santificação é um testemunho dentro da sua casa e na sua igreja. Pastores cometem erro, pastores são pecadores, mas quando nós olhamos para a vida deles, nós vemos uma linha de graça contínua na vida deles, que mostram que quando eles pecaram, eles se arrependeram, e que há também progressão de santificação nas suas próprias vidas, de maneira que não há nele uma reprovação da sua conduta. Nós reconhecemos que somos pecadores, mas também reconhecemos que fomos chamados para uma vida de santidade. Ora, esse chamado de santidade não é só para pastores, esse chamado é para toda a igreja de Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. Esse chamado é para todos nós. Mas é óbvio que ao escolhermos alguém para ser um dos líderes da igreja, nós queremos ver a maturidade da santificação na vida dele, para não colocarmos no lugar de presbítero alguém que seja imaturo, que não demonstra santificação e progresso na fé cristã. Portanto, meus irmãos, essa afirmação é consistente com a verdade de que Deus coloca na igreja lideranças, homens que perseveram em santificação. Porque esse é o plano de Deus para todos os homens da igreja. Esse é o plano de Deus para todos aqueles que se dizem cristãos. E que grande testemunho é, meus irmãos, quando uma igreja busca santificação. Que grande testemunho é quando uma igreja entende a pureza do seu chamado, quando as famílias entendem o peso do seu chamado e entendem que de joelhos no chão, de Bíblias abertas, nós precisamos buscar em Deus o poder dele para que sejamos transformados de glória em glória, para não nos encontrarmos reprovados neste mundo. A igreja é composta do corpo de Cristo, e no corpo de Cristo há pessoas mais maduras e menos maduras, mas há também uma transformação que é inerente a todos nós. Nós fomos transformados pelo Evangelho. Já não somos os mesmos. Nem todos nós estamos ainda acima de reprovação, mas todos nós estamos buscando estar acima de reprovação. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Portanto, meus irmãos, a lista do caráter de estar acima de reprovação é essa. Há 3 características que vão falar sobre todas as coisas que lemos no texto: arrogância, desequilíbrio e desonestidade. Como assim, pastor? O que eu estou querendo dizer é na negativa. Paulo disse que o homem de Deus não é arrogante, não é desequilibrado
e nem vive desonestamente. E todas as características, são 6 na verdade, vão entrar nessas 3 categorias. A arrogância tem a ver, meus irmãos, com o fato de que há homens que ainda pensam que pela sua força e pelo seu poder, pelas suas próprias conquistas, é que fazem quem eles são. Há homens que pensam que são mais espirituais do que realmente são. Há homens que pensam que ganham o favor de Deus porque são melhores do que os outros. Há homens que buscam o ministério para aparecerem. E tudo isso é fruto da arrogância. Há também os desequilibrados. O texto vai falar pessoas que bebem demais, pessoas que são glutãs, ou seja, há listas para isso nas escrituras, mas basicamente é o desequilíbrio. É o desequilíbrio. A ciência hoje chama isso de neurose. Chama isso do indivíduo perturbado por disfunções afetivas, emocionais. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Como angústias, fobias, obsessões, que ele sabe que tem, mas que não consegue controlar. O pastor não deve ser desequilibrado. O pastor não é a pessoa mais calma do mundo, sem dúvida nenhuma, vocês conhecem esse aqui, mas também não deve ser uma pessoa facilmente abalável nas coisas da vida. Deve haver uma consistência compatível com a confiança que nós temos em Cristo. E se o pastor é exemplo disso, é porque Deus espera que isso também seja a nossa realidade. Irmãos, nós precisamos, mais uma vez, sermos equilibrados pelo Evangelho. Se nós deixarmos as ansiedades dessa vida tomar conta dos nossos corações, a ponto que criamos em nós praticamente o medo da nossa própria existência, nós negamos a fé que professamos, pois Cristo cuida de nós. Cristo cuida de nós. Cristo nos satisfaz. Não precisamos buscar na pornografia, na bebida. Não precisamos buscar nos prazeres desse mundo que são destrutivos. Todo prazer vem de Deus, mas os destrutíveis vêm da carne. E são passageiros e destroem. Não. Deus quer homens santos. Deus quer homens santos que pela santidade que Deus coloca na vida deles, são equilibrados na sua vida, de maneira que não se entregam às ansiedades, de maneira que não se entregam aos vícios, de maneira que estão prontos para o serviço quando são chamados ou quando é necessário. Eles são proativos em cuidar e amar aqueles que estão ao redor. Chega, meus irmãos, de homens passivos, inconsistentes, ou muitas vezes agressivos, que não olham para a necessidade da sua própria família como Cristo olha. Homens distantes emocionalmente das pessoas que estão ao seu redor, como pastores que se acham uma estrela e que não se envolvem na vida das pessoas, como pais que acham que porque trazem um salário para casa não precisa fazer mais nada. Chega dessa cultura diabólica de pessoas passivas, inativas e distantes. Deus quer homens equilibrados pela santidade de Deus, que estendem a mão para salvar, que estendem a mão para guardar, que estendem a mão para trazer carinho quando é necessário, porque esta é a vontade de Deus, meus irmãos. Meus queridos, não podemos dizer que na igreja não haverá homens assim. Haverá, porque nós vemos e nós viemos do mundo, nós participamos do que era o mundo, chegamos na igreja salvos pela graça, mas ainda chegamos todos traçalhados e acabamos de nascer e precisamos crescer.
O velho homem precisa continuamente morrer. Nem todo homem vai ser esse exemplo, mas os nossos líderes, esses têm que ser exemplo, porque se não for, quem discipulará aqueles que chegarão? Quem vai ensinar para os nossos próprios filhos o que é ser homem de verdade? A palavra de Deus é muito clara. Pais, presbíteros, que servem a Deus, não com desequilíbrio, mas pela palavra de Deus, não se entregam a isso. E a questão da desonestidade, meus irmãos, é muito clara. Eu já contei essa história várias vezes, mas é muito boa. Todas as vezes que eu estou falando esse texto, eu tenho que voltar nessa ilustração, porque eu ainda estou para encontrar uma melhor. A desonestidade é a hipocrisia, porque uma criança chega em casa e fala para o pastor da igreja: pastor, meu pai pode vir morar aqui na igreja? Aí o pastor: por que, meu filho? Porque aqui na igreja ele é tão bom. Lá em casa, pastor. Meus queridos, a hipocrisia é uma desonestidade, bem como nas questões financeiras, seja o que for. Todo mundo passa por situações financeiras difíceis, e às vezes você passa por dificuldades, todo mundo passa por isso. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de ganância e desonestidade juntos. Misericórdia se nós tivermos um pastor que quer roubar das suas ovelhas. Misericórdia se nós tivermos pais que quer roubar da sua própria família com seus vícios, com as suas indulgências, com os seus altos prazeres. Eu me lembro, houve uma promoção na África do Sul, uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é agora porque vai ficar a situação, mas depois a pessoa se arrepende, que você podia pagar não sei quantos, na época, rands lá na África do Sul, para dirigir um Lamborghini por 1 minuto e tal, uma coisa ridícula. E ao mesmo tempo essa pessoa vai e compra isso e paga isso, enquanto os filhos estão passando dificuldade e não tinham tênis para ir para a escola. Essa é a sociedade que nós estamos criando, irmãos. De gente egoísta. De homens que não cresceram. Eu digo isso com temor no meu coração porque que Deus nos ajude a não ser homens assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós para que nós sejamos justamente o que esses presbíteros são, homens de Deus. A estabilidade do caráter e também a perseverante santificação e amor pelo que é beneficial ao seu povo. Essa é a característica do presbítero. Paulo descreve isso nessa lista de 6 qualidades e eu resumi ela dessa forma. Há uma perseverante santificação, há um amor pelo que é beneficial ao seu povo. Eu me lembro de ter uma visão muito nítida do meu pastor na igreja. Às vezes eu faço isso também porque aprendi com ele, não porque eu faço isso naturalmente, mas eu vi ele fazer isso. A minha igreja era muito grande, havia almoço na igreja, tinha mais de 1000 pessoas e tal. Para o Brasil era uma igreja média, a segunda igreja batista de Campo Grande. Esse pastor já está na glória. Mas eu me lembro, meus irmãos, nós fazíamos almoço na igreja e o pastor estava aqui, ali e tal, e aquela coisa toda, e falando com todo mundo. E eu nunca vi o pastor comer. E eu, um dia, num grupo de adolescentes, ele falou: pastor, por que está todo mundo comendo, por que você não senta e come com a gente? Ele falou: meu filho, enquanto todo mundo não comer, eu não sirvo meu prato. Uau, aquilo ficou no meu coração. Nós precisamos de homens que pensem primeiro no benefício do seu povo, do que neles mesmos. A igreja precisa de homens, irmãos. E talvez esse homem seja você. Talvez não. Deus quer que seja você. Porque se Deus não te chamou para ser pastor, Ele te chamou para ser pai, para ser marido, para ser irmão. E é com essas qualidades que Deus quer que a gente viva tudo isso. E para as nossas queridas irmãs, essas qualidades não são inerentes aos homens. É dessa forma que aos homens liderarem a igreja, as irmãs vão auxiliar também, com as mesmas características. Meu irmão,
Meu querido irmão, não é isso que Deus requer de cada um de nós? Minhas queridas irmãs, não é esse tipo de homem que vocês querem auxiliar na vossa caminhada? Não fazemos isso porque queremos o melhor, mas porque a Bíblia mesmo coloca esse sentimento nos nossos corações e essa vontade em nossas vidas. Nós queremos ser uma igreja, meus irmãos, que promove o crescimento de homens dessa forma. Homens de Deus que andam com inteireza de coração diante do Senhor. Amém? Homens de Deus que andam com inteireza de coração diante do Senhor. Presbíteros, meus irmãos, são homens de família, são homens fiéis aos seus casamentos. Alguém já me perguntou sobre a questão de divórcio e ministério pastoral. Eu não tenho intenção de divorciar minha esposa. Né? E se um dia isso acontecer, provavelmente você não vai me ver aqui pregando. O fato é, meus irmãos, que isso ficou tão corriqueiro nos nossos dias, que há vários pastores que não mantêm o chamado de Deus com a sua própria família. Irmãos, Deus criou o casamento para ser para a vida toda. O homem foi chamado para entrar em pacto com a sua esposa e ela ser a sua única mulher. Mente, olhos, coração e corpo. Por quê? Porque isso proclama a maneira como Cristo ama a igreja. Cristo não tem uma amante, irmãos. Cristo não fica na internet olhando para outras pessoas que Ele queria salvar. Cristo tem a sua igreja. Homens fiéis ao casamento, eles glorificam a Deus, amando as suas esposas, como Cristo ama a sua igreja. Meus irmãos, homens de Deus são homens de família, porque eles têm filhos fiéis. E se você pensar assim, pastor, então você está dizendo que para ser pastor seu filho tem que ser crente? Não é isso que o texto está dizendo. Mas não está escrito aí em português, os filhos têm que ser crente, pastor? Tá, mas essa é uma péssima tradução. Porque, na verdade, não é uma péssima tradução, porque antigamente, quando esse texto foi traduzido, a palavra crente também servia como acreditáveis, porque a ideia de crente evangélico surge agora, no final da década de 60. Okay? Antes de 60, ninguém fala, os crentes. Isso não existia antigamente. Okay? Isso é novo, praticamente. 50, 60 é mais ou menos isso, que essa ideia de crente tem a ver com o fato de crermos. Mas o texto aqui está dizendo para a gente, principalmente no original, por causa do contexto, é que são pessoas confiáveis. Elas são acreditáveis. Por quê? Porque os filhos não estão envolvidos em rebeldia e devassidão. Se você juntar isso com 1 Timóteo, você vai perceber que ali um respeito, os filhos obedecem os pais. Por que isso é importante? Porque o obreiro, sendo o administrador da casa de Deus, a família dele é um reflexo do seu próprio ministério em casa. Logo, se ele administra bem a casa de Deus, ele administra bem a igreja de Deus, a família de Deus, o povo de Deus. A igreja de Deus é chamada de família em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, justamente por causa disso. Logo, como batistas, por exemplo, seria, só fala assim, não, filho de pastor tem que ser crente. Então, toda vez que eu tivesse um filho, eu tinha que deixar de ser pastor, esperar ele virar crente, para depois voltar para o ministério, entendeu? Concorda comigo? Não é essa a lógica. A lógica é que há harmonia. Os filhos não são perfeitos, irmãos, os filhos de pastor não são perfeitos. Por favor, não tratem meus filhos assim. Os irmãos têm tratado com muito carinho, graças a Deus por isso. Sabem que não são perfeitos. Nenhum filho de pastor é perfeito. Mas há um respeito, há um amor, em que os filhos olham para os pais, principalmente aqueles que são presbíteros, e dizem assim:
Eu posso até não concordar com o meu pai prega, mas o meu pai não é hipócrita. Os irmãos entendem isso? É esse tipo de respeito que faz com que um filho não se entregue à devassidão desse mundo. Não se entregue à rebeldia. Não é? Tanto é que essa palavra que o texto está usando aqui para falar sobre os filhos dos presbíteros, no versículo 6, é que eles não são acusados de dissolução nem de insubordinação. E isso é rebeldia pura, é rebeldia arraizada na consciência e na vida da pessoa. É uma pessoa mesmo fora do padrão, até mesmo social, do mundo. Ok? O presbítero precisa ter uma casa. E é óbvio que você tem que entender que isso se relaciona aos filhos que estão debaixo do teu teto. Essa é a tua família. Depois que eles vão, cada um é responsável por si. É óbvio que tem uma relação de pai e tudo mais, mas o texto fala muito mais sobre aqueles que estão debaixo da sua administração. A partir do momento que eles saem da tua administração, eles não são mais da sua administração. Concorda comigo? Os irmãos entendem isso? Mas mesmo assim, aqueles que vão da sua administração vão refletir o que aprenderam em casa, de alguma forma. Alguns se rebelam, há exceções, é claro, mas as exceções não são a regra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a igreja precisa de pais que administram bem as suas casas. Simples assim. A igreja precisa de pais que vão acolher os filhos no momento da dor. A igreja precisa de pais que vão disciplinar os filhos quando é necessário serem disciplinados. A igreja precisa de pais que administram bem a sua relação com a sua própria família. Meus irmãos, o que seria de mim se a minha igreja não tivesse pais que, na falta do meu pai físico, que eu não cresci junto com ele, fez na minha vida? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, usando homens de Deus que têm essas características, eu não sei onde eu estaria. Com certeza eu não estaria aqui falando sobre isso. Com certeza eu não estaria vivendo o que estou vivendo com os meus filhos hoje, porque é fruto da graça de Deus que passa pela vida de homens fiéis que me ensinaram a ser fiel, pela palavra de Deus e pelo testemunho da palavra de Deus na vida deles. Quem de nós não quer ter um amor marcado por amor e fidelidade? Quem de nós não quer ter filhos que honram os pais e amam ao Senhor? Meus irmãos, ao pensarmos em tudo isso, eu só posso dizer o seguinte: vamos entregar juntos ao Senhor as nossas casas e confiar em Cristo e na sua palavra, para que esses milagres aconteçam em nossos presbíteros, em nossos pais, em nossas famílias, para a glória de Deus. Amém? Há muitas coisas que eu falei aqui, você pode ficar pensando: pastor, eu preciso viver tudo isso, como é que eu vou fazer isso? Não tem como você criar isso. Isso é um milagre de Deus. Para onde nós vamos então? Nós vamos para Cristo. Irmão, você quer ser um bom pai? Vai para Cristo. Irmão, você quer ser um bom marido? Vai para Cristo. E parece um tanto redundante: pastor, você quer ser um bom pastor? Pastor, vai para Cristo, pastor. Vai para Cristo. Vai para a sua palavra. E quando você fizer isso, agarra a tua família e leva eles junto contigo, porque a tua família é a tua responsabilidade diante de Deus. E diante de Deus, você faz isso com a tua família, faz isso com lágrimas, faz isso com alegria, faz isso com força, faz isso com amor, faz isso de todo o teu coração. Irmãos, levem as vossas famílias para Cristo agora, não deixem para amanhã. Agora. Meu querido irmão, se você é homem e ainda é solteiro, começa agora.
Não deixe as coisas desse mundo tirar a sua cabeça de Cristo, pois tudo isso que o mundo te oferece não vai te dar o que pode satisfazer o teu coração, e das coisas mais belas que podem fazer Deus, que Deus pode fazer na tua vida, é te dar uma esposa, te dar filhos, e acima de tudo, te colocar numa igreja. Hoje, ao olhar para esse texto, eu vejo que o presbítero é alguém que é apegado à palavra de Deus e à sã doutrina, de modo que ele ensina, ele exorta, e ele, pelo poder do Espírito Santo, porque ele conhece a palavra de Deus, que convence o homem, que dá ouvidos para o homem, ele repele aquilo que está errado. Nós precisamos de homens que façam isso em casa, meus irmãos, e na igreja. Meus irmãos, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é nossa. As nossas esposas vão nos auxiliar, sem dúvida nenhuma, com os nossos filhos, mas a responsabilidade é nossa. Então, desculpa usar esse termo, meu irmão, e pode soar um tanto agressivo nos nossos dias, mas não é essa a intenção. Eu quero fazer isso de coração aberto. Irmão, quem na verdade veste as calças em casa quando se trata das coisas de Deus? Quem leva os filhos à oração? Quem Deus chamou para fazer isso? Meus irmãos, não é por coincidência, não é por coincidência que Cristo é chamado de o segundo Adão. Hoje, agora, casado, solteiro, filho, pai, consagra a tua vida a Cristo. Consagra a tua vida a Cristo. Mulher, solteira, irmã, filha, esposa, mãe, consagra a tua vida a Cristo e siga o exemplo dos presbíteros que assim fazem. Hoje, meus irmãos, nós consagramos as nossas famílias à boa doutrina, a Cristo nosso Senhor. Vamos orar. Esse texto, ó Deus, nos chama para uma profunda reflexão em nossos dias, ó Deus. Pois desde a época de Churchill, nós ouvimos que não há líderes nesse mundo. É fato. Mas graças a Deus por aqueles líderes que o Senhor levanta na Igreja de Cristo, que não estão nos holofotes, mas que há séculos estão transformando vidas e famílias pelo poder da palavra de Deus. Hoje, ó Deus, eu peço que o Senhor levante nessa congregação presbíteros, pais, que edifiquem e lutem pelo benefício espiritual da família, e que o Senhor nos abençoe nesse ensejo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Nós vamos cantar a doxologia e logo após eu ministrarei a bênção apostólica. Glória ao nosso Deus. A Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus
Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.